Cimiranda, meu pai, quem vos fala sou eu. Ninfa Lua, da falange de sublimação, povo de Joaci. Iurici missionária, no adjunto Alufã, Quataí 108, mestre Barros. Na força do ministro Iurici, no adjunto Uruatã, Quataí 108, mestre Veronildo. Na ordem da primeira Iurici Íria, na regência do trino regente Aratuso, Quataí 108, mestre Valdec. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande divino mestre Olorum na linha deste amanhecer, desejando alcançar os poderes do reino central. Coloco, Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite, Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Eu, Cassandra, sou uma guia missionária, vinda do mundo verde em missão especial. Venho na força decrescente da guia missionária, Acásia vermelha esca, turno Sabarana, na esperança de minha estrela Mantius, do meu segundo verbo, na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes de minha mãe Quataí 108, que me fez Adelanas, para fortalecer o meu sol interior. Nos três reinos de minha natureza, partirei sempre com barra, zero barra, 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 em Cristo Jesus. Salve Deus. Ó Jesus, este é o meu canto, o canto da Iurici, na força bendita do luar. Lua, divina força decrescente que emantra a terra, eflúvios luminosos no raiar de uma nova era. Jesus, viva a esperança da noite e do dia. Peço que desloquem as forças do céu em meu favor. Quero sentir o homem de minha tribo, o mestre jaguar. Sou também ninfa jaguar. Venho, Jesus, na minha individualidade, pedir os mantras luminosos para a última concentração neste ano, no fechamento de uma era milenar. Jesus, levaremos rosas de amor e enfeitaremos esta jornada no desejo de um mundo melhor. Estarei sempre com barra, zero barra, 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 em ti, Jesus querido. Salve Deus. Salve Deus. E eu, Jaguar, mestre sol da falange de sublimação, povo de Tucuí, príncipe maia deste amanhecer, do adjunto Alufã, Quataí 108, mestre Barro, na regência do ministro Iurici, vindo do sétimo raio na ordem do ministro Iatã, na linha do mestre Pedro Isídio, sétimo raio, adjuração arcano, rama 2000. Afilhado de Quataí 108, minha mãe clarividente em Cristo Jesus. Salve Deus. Eu, adjunto Gamouro, Quataí 108, triada Arpázios, raio rama adjuração, mestre João Gonçalo. Com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro Badalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre instrutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do meu primeiro cavaleiro da lança Fairo Verde Andai, barra, barra, reino central, turno reino. Na esperança de alimentar o meu sol interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do turno Adelanos, partirei nos três reinos de minha natureza com barra, zero barra. Do meu terceiro século, no quinto ciclo iniciático, seguirei sempre com barra, zero barra, 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 em Cristo Jesus. Ô Jesus,
Esta hora precisa de minha vida, teu filho te quer falar. Eu sou aquele cavaleiro das cordilheiras que desceu para enfrentar o mundo, que se destinava à estrela testemunha, que unia as tribos num só pensamento, numa só evolução. Eu sou o espírito espartano, eu vi a luz da verdade. Porém, fui aquele que fracassou. Em vez da luz, triste percorri os caminhos. Fracassei por não saber amar. E nesta bendita hora, Jesus, só Tu poderás me dar a paz. Quero gritar ao mundo inteiro no calor desta doutrina, salve Deus, Jesus querido. Tenha a força bendita deste amanhecer, e pelo Pai Seta Branca estou aqui. Obedeço e obedecerei às leis que me regem deste amanhecer. Somai, parte com barra, zero barra, 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 em Ti, Cristo Jesus. Salve Deus, gostaria de lembrar os príncipes que amanhã nós temos reunião para a escala, e gostaria também de sugerir a todos que, na medida do possível, procure passar na imunização, ou trabalhar na imunização do missionário, coloque a sua roupa, vá lá, passar na imunização, leve seus filhos, né, seus parentes, seus entes queridos para a imunização. Ele está passando por esse surto dessa gripe, e tem outras coisas também, né? Então é bom a gente se prevenir. Temos a imunização, vamos usar as nossas armas em Cristo Jesus. O João ainda, viu, o João pediu ainda um minutinho para dar um recado. Salve Deus. Salve Deus. Esses arcanos, primeiro formados por nossa mãe clarividente, eles têm muito a nos ensinar. E o tempo está passando, eles estão terminando a missão deles aqui, estão indo embora. Eu estou enfatizando isso para lembrar a todos que nós não teremos eles eternamente aqui. É isso? Então, enquanto eles estão aqui, tem para nos ensinar. Vamos sempre prestigiar a presença desses convidados, que de 2 em 2 meses nós convidamos um mestre veterano para dar uma palestra para nós. Então, nós não sabemos de tudo, estamos sempre aprendendo. E cada mestre que vem aqui traz uma experiência nova, traz novos ensinamentos, ou relembrando velhos ensinamentos que, porventura, tenhamos esquecido. Ao mestre Zé Carlos, eu gostaria que os príncipes e Uricy recebessem uma salva de palmas. Salve. Salve Deus. É uma grande alegria, uma grande honra estar aqui junto a vocês, dentro dessa energia grandiosa. E assim eu agradeço pelo convite e espero corresponder a essa atenção que vocês estão tendo comigo para falar um pouco sobre doutrina. É claro que nós todos sabemos das nossas missões, dos nossos desempenhos, mas é muito importante que nós possamos despertar para a realidade da nossa marcha, da nossa jornada dentro desta vida terrena, dentro da nossa reencarnação, especialmente dentro da doutrina. Nós temos essa doutrina maravilhosa que Pai Seta Branca nos trouxe através de Tia Neiva, essa mulher lutadora, guerreira, que fez com que realmente o nosso mundo criasse uma nova dimensão. Temos acompanhado toda essa jornada, desde o tempo de Tia Neiva, quando chegou aqui, a luta que teve para conseguir este início da doutrina, tão difícil para ela, para todos. As nossas dificuldades foram grandes porque sempre houve esse desnível de conhecimento, o desnível social até, que fazia com que as pessoas não se entendessem bem nesse diálogo de saber o que era ser do Vale do Amanhecer. A nossa doutrina veio inovar não só aqui, mas também, eu acho que para toda a humanidade, nós estamos vendo isso pela repercussão que ela tem tido no exterior, também aqui nos outros estados, com tantos templos em funcionamento, com tantos mestres se envolvendo nessa jornada, e vamos vendo esse despertar do espírito para esta missão que Pai Seta Branca nos confiou.
É claro que nós aqui no Templo Mãe temos esta vantagem de estarmos aqui da nascente da doutrina, temos muitos convividos com Tia Neiva, com esses mestres que se formaram nesse começo de doutrina, mas o importante é que cada um de nós tenha esta consciência do poder de manipulação de forças, não do poder no sentido de poder como nós temos, que é o dono absoluto das coisas, não. Poder realmente, quando eu vejo aí alguns irmãos nossos se vangloriando de serem um arcano com todo o poder, eu penso, nós na realidade não recebemos poder, nós recebemos cada vez mais responsabilidade. Quando se entra na doutrina, estamos de branquinho, a nossa responsabilidade é muito diminuta, é muito ainda crescendo dentro do nosso peito, do nosso coração, da nossa mente. E na medida em que vamos fazendo as consagrações, iniciação, elevação de espadas, consagração de centúria, tudo isto vai nos dando responsabilidade. Não nos dá poder, nós não temos poder de nada. Não existe aqui um trino como não existiu nenhum trino com poderes. Tivemos trinos com responsabilidade, que souberam corresponder a essas responsabilidades, e isto é que é importante para nós. Por que que nós estamos aqui com essa tranquilidade, com esta harmonia, quando vemos esta desorganização neste nosso planeta, graças a esta força movimentada pelo terceiro milênio, em que muitas coisas estão se reajustando, muitas coisas estão indo para os seus devidos lugares, independentemente do progresso tecnológico, do dinheiro das nações. Então nós sentimos que existe realmente alguma coisa além da nossa vida material. Sentimos que há um direcionamento desses governantes espirituais que nós temos, dessas forças grandiosas que nós aprendemos a manipular em benefício nosso, dos nossos irmãos, e isto que nos dá a certeza de estarmos caminhando dentro, pelo menos, de um caminho que nos foi indicado por Jesus, como nós temos Jesus o caminheiro, que veio exatamente para nos dar o que nós precisávamos para trilhar aquele caminho que ele trouxe. É o caminho do amor, o caminho dos reajustes, o caminho de cada vida neste planeta de expiação, de escola, e assim nós vamos nos entrosando, vamos fazendo também a nossa parte, vamos cumprindo tudo aquilo que aqui viemos buscar quando nós fizemos o nosso plano reencarnatório. Tudo isto é uma função que nós temos como jaguares, homens e mulheres reunidos sob esta força bendita de Deus Pai Todo-Poderoso e na grandeza da doutrina do amanhecer, nós temos condições realmente de nos encontrarmos. Porque esta caminhada que nós temos, estas missões que nós nos comprometemos a cumprir, tudo isto faz parte do mundo espiritual que se projeta aqui no mundo material, mas que nós temos como obrigação atender, entender e realmente cumprir. Especialmente nessa parte de reencarnação, existem várias dúvidas, existem coisas que nós podemos às vezes sentir dentro de nós mesmos, como ressentimentos de algumas situações. Às vezes nós planejamos alguma coisa na certeza de que aquilo vai melhorar a nossa vida, e esses planos se param no ar como se fosse uma fumaça, e nós não conseguimos cumprir aquilo que nós pensávamos fazer. Mas acontece é que nós fizemos um compromisso antes de nascermos. Vocês sabem a história do sono cultural, né? Quando o espírito vai se preparando para ser colocado aqui no seu corpo físico, ainda no útero da mãe, com os 3 meses da gravidez, e ali já começa uma vida para esse espírito. Ele já começa uma jornada de acordo com aquele plano que ele fez, reencarnatório, onde ele colocou tudo aquilo que ele queria passar nesta vida. Nós colocamos ali como queríamos, onde queríamos nascer,
com a família que nós queríamos, como pai, como mãe. Então, tudo isso foi acertado. E o que é mais importante, nós acertamos também a nossa jornada. Acertamos tudo aquilo que nós queríamos fazer, o que nós queríamos reajustar, o que nós queríamos encontrar para nos, assim, acertarmos os nossos reajustes com os irmãos que fizemos tanto mal em outras vidas, e até como vamos morrer, como vamos desencarnar. Então, dentro desta certeza de que nós vamos fazer, do que nós vamos enfrentar, nós só temos esta sensação que o nosso espírito cria dentro de nós, daquelas vibrações, daquelas situações que nós vivemos e que nós vamos aprender a enfrentar pelo nosso conhecimento, pelo nosso verdadeiro poder mediúnico de identificar os nossos caminhos, os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Vamos aprender sempre que nós temos uma coisa muito fácil de entender pela nossa jornada, que é amor, tolerância, humildade. Isso nos foi ensinado para que nós pudéssemos ter esse direcionamento da nossa vida, das nossas atitudes, porque nós não sabemos, na realidade, o que é karma, o que é uma situação que não é kármica, mas que está sendo conduzida, às vezes, por evolução de outras vidas junto a nós, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, dos nossos amores. E assim nós temos sempre que ter cuidado com aquilo que nós fazemos, com o que pensamos e como agimos. Para isso nós temos que buscar a verdade dentro de nós. Nós temos que buscar a identificação com os nossos mentores, com os nossos sentimentos, para que possamos sempre marchar de uma forma positiva. Nós temos reencontros de vidas passadas, reajustes de pessoas que nós, nesta vida, nunca vimos, nem nunca tivemos conhecimento, e de repente estão diante de nós, nos apresentando um quadro difícil, situações complicadas. E aí nós temos que lembrar sempre do amor, da tolerância, da humildade. Amor, o amor incondicional, aquele amor diferente do amor que nós aprendemos a praticar, sempre o que é bonito, o que é agradável, o que é bom, e nós vamos ter que aprender a amar o que é difícil, o que é feio, o que é às vezes repulsivo. Por quê? O amor é a única força que podemos exercer sobre qualquer outro espírito, é a única forma que nós temos de agir dentro da lei crística, porque vamos relembrar a passagem de Jesus aqui na Terra, que foi tão mal compreendida, que foi de uma forma sofrida, que ele teve aquele momento em que, no Jardim das Oliveiras, sabendo que daqui a pouco ele seria preso e começaria aquela fase tão difícil da sua jornada, e ele, pela força ainda da humanidade que existia nele naquele momento, pede: Pai, afasta de mim esse cálice. Então a gente demonstra ali esta vontade que o próprio Jesus teve de evitar o sofrimento, de evitar aquela passagem tão difícil, mas que ele sabia necessária. E então temos assim o nosso cumprimento também. Nós temos os nossos momentos difíceis, os momentos em que crucificamos o Jesus que está dentro de nós, porque nós não temos, muitas vezes, a força, a vontade necessária para termos o amor que é preciso nesses momentos. Nós temos a humildade. A humildade também de sabermos que não somos melhores nem piores do que ninguém. Todos somos espíritos a caminho. Temos as nossas dificuldades, as nossas cobranças, os nossos reajustes. E é por isso que nós temos que evitar qualquer tipo de julgamento, porque sabemos que nós não temos como nenhuma base, nenhum indicador para podermos julgar aquele que nós estamos achando que está errado, que está nos perturbando, que está nos incomodando. Então nós temos que ter esta consciência da humildade,
dar o valor àqueles que estão junto a nós pelo que eles são, não pelo que eles têm. Nós temos aqui na Terra, nessa nossa vida, milhares de situações diferentes, em termos sociais, em termos econômicos. Temos aquele que nós achamos que é um aproveitador, como vemos a maioria desses espíritos políticos que se valem daquela situação em que foram colocados para se aproveitarem do dinheiro e deixar que os hospitais não tenham medicamentos, não tenham assistência social, não tenham nada. Ainda tem 2 dias, um amigo meu nós estávamos vendo o noticiário, e ele disse assim: poxa, mas agora o governo só faz dar cartão família, só está dando dinheiro para essas famílias pobres. Eu sei que muito vai, mas é melhor ele dividir o dinheiro que ele tira de nós com os pobres e com os políticos, porque antes só os políticos recebiam. Então vamos dividir isso melhor. Se dá mais um leite para alguém, muito bom, porque já estão fazendo o melhor aproveitamento do dinheiro que nós pagamos. Essa questão dos impostos, por exemplo, cada um de nós trabalha 5 ou 6 meses no ano só para pagar imposto. O resto é para a gente viver. Então, nós temos um sistema muito difícil nesse aspecto material, financeiro, e é importante que a gente consiga aliviar alguns elementos graças ao cartão família. É claro que existe aquele que não precisa, que pega a sua bonificação, mas isso é problema dele. Ele que vai ter que prestar contas disso quando ele partir daqui. Até antes mesmo ele pode ter uma prestação de contas, porque quando nós agimos aqui na nossa vida contra aqueles princípios que nós tivemos para a nossa vinda para este plano material, assumimos esse corpo físico, que é apenas um revestimento do nosso espírito, para poder exercer aqui esta vida física, mas vai chegar o dia em que este corpo desaparece, mas o nosso espírito continua, e vai mais à frente receber outro corpo, e vai ser outra vida, e assim nós vamos fazendo a nossa jornada, tentando nos purificar, tentando evoluir. E é dentro desta humildade, deste reconhecimento, de todos que estão aqui juntos, nessa reencarnação, nós somos iguais. Não existe o melhor, o pior, existe sim aqueles que estão se conscientizando da sua jornada, aqueles que estão realizando alguma coisa de positiva pelo seu conhecimento. E o que é mais importante é a união para o benefício daqueles que estão sendo vítimas de nossos irmãos das sombras, de situações complicadas, de doenças, que os médicos aqui não conseguem nenhum progresso, mas que o plano espiritual consegue controlar. E através dos nossos trabalhos, nós vamos conseguindo fazer com que esta humanidade possa melhorar um pouquinho em sua situação vibracional, em sua situação espiritual. Por isso, nós temos que ter humildade. Vamos sempre entender de que se nós, em vez de brigarmos, espernearmos, nós aceitarmos, e assim mesmo aceitar com amor, aceitar entendendo que nós estamos ali fazendo um ato de amor, nós vamos ser humildes, mas não vamos ser humilhados. Vamos sim cumprir a nossa missão, vamos botar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo e vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que estamos tendo. Em terceiro, vem o fator mais difícil, a meu ver, que é tolerância. Tolerância, sim, é aquele fato de nós aceitarmos cada um como é. Aceitarmos seus acertos, suas dúvidas, seus erros, e não tentarmos fazer modificações, porque exatamente essa tolerância reside em nós podermos ajudá-los sem fazer qualquer violência. Nós podemos caminhar junto a eles, nós podemos fazer uma proteção espiritual para ele, mas que ele possa ter a liberdade, que ele possa se sentir livre para agir da forma que ele achar que tem que agir. Nós podemos aconselhar, conversar, tentar que ele veja
algumas coisas que nós estamos vendo, mas o importante é que nós não façamos nunca qualquer tipo de violência, qualquer obrigação, e é isto que está contido na nossa doutrina. Quando nós vamos mentalizar o que nós temos, o que Tia Neiva nos formou, nos construiu para que nós possamos caminhar dentro dessa doutrina, nós ficamos espantados como podemos chegar ao ponto que chegamos praticamente sem sentir. Fizemos toda uma jornada dentro da doutrina, cumprindo nossas obrigações, cumprindo com aquilo que Pai Santa Branca esperava de nós, e é isto que eu vejo que hoje nós precisamos estar muito atentos. É claro que nós vivemos um combate contínuo das trevas contra nós. Os espíritos estão aí, muitos já se manifestaram no trono milenar, por exemplo, mostrando que a intenção deles é realmente nos destruir. Mas, no meu caso, recebi-os com todo respeito, acatei o que estavam falando, tentei mostrar o que nós pensamos, o que nós fazemos, mas sabendo que isto aí é apenas uma oportunidade que temos de trocar umas energias, mas que na realidade nós estamos vivendo uma guerra efetiva entre o bem e o mal. Nós sabemos que aqui dentro do Vale, dentro da nossa doutrina, muitos se deixaram envolver por essas cargas negativas. Não é nenhum segredo, a gente sabe que temos aqui mestres que vão frequentar outros lugares, vão em busca de ajuda de outras linhas, e a tia sempre nos falou muito sobre o problema do cruzamento de correntes. Ela nos disse, e eu tive pessoalmente esta lição com uma ninfa da Armochinto, que ela estava aqui sozinha, sem família, e ela teve um câncer que ficou muito doloroso, e ela se queixava demais das dores, do desconforto, e a gente tentava fazer o possível. Havia um grupo que estava providenciando a alimentação, acompanhamento dela, mas era difícil realmente. E ela foi então a um centro aqui perto, e a entidade lá falou que ela, enquanto ela fosse da Armochinto, que ela fosse aqui do Vale, ela não ficava bem. E que se ela prometesse, então levava as indumentárias dela, eles iam tocar fogo, iam fazer um trabalho e ela ia ficar bem. Ela fez isso. Levou as indumentárias, eles tocaram fogo, fizeram tudo lá, e o que ela não sabe, mas o que foi feito, que a espiritualidade das trevas, eles têm o mesmo poder da espiritualidade da luz. E ali eles retiraram apenas a dor que ela estava sentindo. Ela parou de sentir a dor, achou que estava bem, que estava curada, e o câncer continuava no corpo dela. Ele não foi retirado, ela não foi curada, ela apenas parou de sentir dor. Isso é um aspecto muito fácil para a espiritualidade fazer. E então ela achou que estava bem e que ia continuar frequentando lá, até que 2 meses depois voltou tudo e aí foi final, ela desencarnou e foi muito triste. Então a gente vê que existe toda uma forma de querer desacreditar a doutrina, que nós possamos entrar em crise e eles se aproveitam para nos liquidar. É menos um soldado do bem, é menos um soldado de Pai Santa Branca, e isso é que importa para eles. Então vamos ter muito cuidado. Vamos aprender a receber as nossas dores como aqueles obstáculos que nós temos na nossa caminhada. Vamos receber sempre com muito amor, com muita tolerância e com muita humildade, porque tudo isto nós temos que enfrentar. Não pensem vocês, não, eu faço minhas jornadas, cumpro minhas escalas e não vou passar por isso. Pode se cuidar, porque pode surgir uma oportunidade dessas. Quantos nós temos aqui perguntando se vale a pena continuar na doutrina? A situação está difícil para todos, não é?
praticamente todos, tem alguns que se aproveitam dessa situação, mas para nós jaguares, nós que estamos tentando cumprir a nossa meta, a nossa jornada, está sendo difícil em vários aspectos, exatamente porque é através dessa dificuldade que nós somos testados. Se não fosse essa situação de completa provação que cada um de nós passa, seria tudo maravilhoso, nós nem estaríamos aqui mais nesse plano físico. Já teríamos partido, já estaríamos do outro lado, estaríamos nas nossas origens. Então vamos lembrar que nós temos uma luta pela frente. Vamos buscar sempre a nossa harmonia interior. Deixa a coisa pegar fogo, fica essas coisas partidárias que aqui nunca existiu assim, tão descaradamente. Ah, você está com fulano, você está com ciclano, está contra isso, contra aquilo. Pai Santa Branca e mãe Yara devem estar muito tristes, mas estão deixando a coisa correr para ver até onde nós chegamos, até onde nós temos consciência da nossa força, da nossa missão. E especialmente vocês têm que colocar na cabeça a responsabilidade de pertencerem a uma doutrina cujo trabalho é exatamente vibracional. Quando se pergunta o que nós temos que a espiritualidade não tem, o que nós podemos dar à espiritualidade e que ela sempre espera de nós, é uma pergunta que fica sempre com respostas confusas, mas que é muito simples. Chama-se força vibracional, a força magnética animal, que só o ser encarnado tem. Só nós encarnados podemos fornecer este magnético animal para a realização de um trabalho. Vocês veem, por exemplo, a própria elevação de um doutrinador, naquele momento em que aquele espírito vai ser conduzido a um outro plano, essa passagem só se faz através da força magnética animal que aquele doutrinador coloca na sua elevação. Então, começa a ver o foco da nossa doutrina, da nossa jornada, se concentrando exatamente na nossa força vibratória, no nosso magnético animal, bem trabalhado dentro de nós pelo nosso equilíbrio. E tudo isto sempre é prejudicado quando nós nos perturbamos. E esses fatores de perturbação são feitos pelos nossos irmãos cobradores, pelos espíritos das sombras, que tentam sempre nos tirar da nossa harmonia, para que eles possam, então, se aproveitar dessas fraquezas, influenciando nas nossas vidas, nos nossos atos. Tia Neiva comentou comigo o caso dessa da Mochito que eu falei, ela que falou como funcionava a coisa, e ela disse do desespero que esses espíritos têm quando se valem da ajuda do Vale das Sombras, é porque no momento do desencarne, quando chegam do outro lado, que estão esperando serem recebidos, como ela, pela princesa Darmoshinto, pelos mentores, elas encontram aquela entidade das sombras para escravizá-la em função do trabalho que fez para aliviá-la das dores. Então vocês veem que é muito sério esse comprometimento. Vamos buscar o nosso comprometimento com Jesus, o nosso Pai Santa Branca, com nossa querida Guadaí 108, para que possamos, no momento do desencarne, nós temos certeza que ali estarão os nossos ministros, as guias missionárias, enfim, toda uma recepção, independentemente das dores que passamos, dos sobressaltos que tivemos, mas premiando a nossa dedicação, a nossa certeza da nossa conduta doutrinária, da nossa vibração, do nosso desejo sempre de ajudar. E esta é a grande jornada que nós temos, que estamos fazendo. Vocês hoje estão aqui reunidos, vocês imaginem o que os ministros, os cavaleiros, as guias missionárias estão trabalhando neste momento aqui, porque está reunida aqui uma grande força, uma grande energia que a espiritualidade, Tia Neiva nos ensinava, não perde uma oportunidade. Ela falava até numa briga de bar, com gente embriagada, aqueles espíritos todos ali misturados, eles recebem uma força magnética animal de baixo padrão, vamos dizer assim, mas que para eles é elevado o padrão e vai ajudar.
Então, a espiritualidade não dispensa nada, não desperdiça nada. Nós é que ficamos aqui de bobeira muitas vezes, discutindo, porque isso, porque aquilo, porque o fulano está mandando, o fulano tem isso. Tudo isto é plano físico, é força material, não pode atingir a nós, no nosso espírito, na nossa estrutura, e nós temos que cuidar disso com muito carinho. Vamos participar dos trabalhos. Não interessa quem está comandando, não interessa quem mandou, interessa que nós estamos ali cumprindo uma parte importante daquele trabalho. Vamos deixar essas picuinhas, essas coisas de invejas, de maldade, Não existe política no plano espiritual. Existe o que é certo, o que é errado, o que tem amor e o que não tem amor. Né? Havia uma discussão aí de duas falanges. Os primeiros discutiam, dizendo que porque a minha é mais poderosa, porque a minha é isso, aquilo. Tia Neiva, um dia, pegou as duas lá diante de nós. Falou: minhas filhas, minha Rosa, né? Me chamaram minha Rosa. Vocês estão preocupadas com uma coisa que o Pai Santa Branca não está preocupado. O Pai Santa Branca não tem preocupação por falange, ser falange essa, falange aquela. Não tem. Ele só faz uma distinção entre os seus filhos. Aqueles que trabalham com amor e aqueles que trabalham sem amor. Então nós também temos que ter essa visão dentro de nós, que nós temos que nos cuidar. Deixa o resto, cada um faz o que quiser, nós não somos juízes, não temos como julgar ninguém, né? Até existe um provérbio árabe que eu acho muito interessante, que ele pede: Allah não permita que eu julgue o meu irmão sem andar 7 dias em suas sandálias. Isto por quê? Nós não podemos julgar ninguém sem saber o que ele está vivendo. Nós vamos dizer: porque aquela ali saiu de casa, abandonou os filhos. Sim. E se fosse conosco, talvez a gente fizesse coisa pior. Então nós não temos como julgar, porque os nossos sentimentos nos conduzem, os nossos pensamentos nos conduzem, e é isto tudo que nós temos que cuidar. Vamos cada um de nós cuidar de nós mesmos. Vamos tentar nos harmonizar com os nossos irmãos. Vamos tentar ajudar naquele momento que podemos, seja ele até da doutrina ou não da doutrina, seja ele de outro lugar, de outra doutrina, mas o importante é que é um espírito que está precisando ser ajudado. Naquele momento nós não vamos perguntar se ele acredita, se ele não acredita, como aquela história que contam de um homem pulou de paraquedas, e o paraquedas não abria, e ele, o santo era, pediu: meu São Francisco, me ajude. Aí ele foi parado e uma voz falou assim: qual São Francisco? O de Assis ou o de Siena? O de Assis. Aí largou: não, então você vai porque eu sou de Siena. Então tudo isso a gente fica imaginando que pode realmente a gente pensar que são situações que nós temos que atravessar com muita seriedade. Vamos aprender algumas coisas que nos ajudam. Por exemplo, é muito bom quando a gente se deita, antes de deitar, fazer uma prece, né? Agradecer por aquele dia, por tudo que nos foi concedido. Coisas que nós achamos boas, coisas que nós achamos ruins, mas quantas coisas boas a gente acha ruim, que depois vai ver que elas eram boas. Então vamos agradecer por tudo que recebemos, porque Jesus, segundo os evangelhos, ele, em um certo momento, ele falou, quando ele curou 10 leprosos, e só um foi agradecer a ele. Ele perguntou: cadê os outros 9? E Pedro disse: não, eles não vieram, tá, não, salve dele, né? Deixa que eles fiquem. Porque é importante que nós demonstremos a nossa gratidão com a espiritualidade por tudo aquilo que nos é fornecido. Quantas coisas nós achamos ruins hoje e amanhã nós descobrimos que elas não eram tão ruins. Pelo contrário, nos livraram de uma série de problemas, de dificuldades, exatamente porque não aconteceram como nós pedimos. Tem até também esse provérbio que diz: quando pedires alguma coisa a Deus, tome muito cuidado que Ele pode te atender. Porque nós somos como crianças que às vezes querem uma coisa, aquela fantasia, naquela ânsia, e aquela coisa não é tão boa.
Nós sabemos, nós temos os nossos mentores, e é por isso que nós temos que confiar. Nós temos que ter a certeza de que nós estamos bem assistidos, que nós temos esta condição de recebermos de volta o amor, o atendimento, o cuidado dos nossos mentores. Quantos e quantos partem? Tia Neiva mesmo nos contou vários quadros de jaguares que desencarnaram, jaguares adjuntos, que chegaram do lado de lá e ficaram perplexos por verem que não tinham nada daquilo que eles imaginavam, porque eles estavam fora da conduta doutrinária. E assim, nós temos muita benevolência com a gente mesmo e temos muita maldade com aqueles que estão junto a nós, no julgamento, nas verificações de intenções, de coisas que às vezes só existem na nossa mente, na nossa cobrança, naquela passagem. Vamos assim ter esta ideia de que nós precisamos cuidar do nosso magnético animal pelo nosso padrão vibratório. Tia Neiva sempre nos ensinou que o nosso padrão vibratório é a nossa sentença. Se nós temos um padrão baixo, nós estamos mal, estamos fazendo mal, estamos prejudicando aqueles que estão fazendo bem. Se você entra num trabalho e está com uma vibração negativa, é claro que você está interferindo naquele trabalho como se todos estivessem ouvindo uma música e o outro começa a tocar um tambor no meio da música. Então nós temos esse cuidado conosco mesmo. Vamos ter sempre esta condição de podermos nos ajudar para podermos ajudar os outros. Vamos ter esta consciência da nossa missão, de nós preservarmos o nosso padrão vibratório, porque é a única forma que nós temos de ser úteis à espiritualidade. O doutrinador, pela força desintegradora que ele aplica, o avará por aquela força de animar, colocar o seu plexo como um ninho daquelas vibrações, daquela espiritualidade, para que ela possa trabalhar com toda a sua força, todo o seu poder. Esta é uma das primeiras coisas que nós temos que colocar em nossa jornada para podermos ser úteis. Vamos ajudar, vamos participar do trabalho. E nós vemos, por exemplo, quando nós fazemos a nossa emissão, isso vocês sabem, nós vamos fazer uma captura de energias onde alcançarmos naquele momento pela força do nosso padrão vibratório. É claro que hoje posso ir a um ponto, amanhã eu posso ir mais à frente, ou posso ir mais abaixo, porque isto varia de momento a momento dentro de nós. Mas então, quando nós fazemos a nossa emissão, nós vamos captar essas forças cósmicas, extracósmicas, trazendo todo este poder para o nosso ser. E vamos, pelo nosso canto, nós vamos emanar essas forças horizontalmente, em benefício do trabalho, em benefício dos pacientes, enfim, usando tudo aquilo que nós captamos para a realização do trabalho. Então, eu vejo às vezes, o mestre está abrindo um trabalho, como na junção ou na indução, e tem alguns componentes ali que estão conversando, estão cantando, e estão desligados, porque está começando um trabalho. Então nós temos que nos habituar a quando o comandante vai fazer a sua emissão e o canto, nós mentalmente vamos fazer a nossa emissão e o canto para nós também irmos buscar uma energia e trazer essa energia para aquele trabalho. Não vamos deixar, é como se o comandante estivesse fazendo a força sozinho, né, para a condução do trabalho. Para isso nós temos essa situação de podermos fazer esta manifestação da nossa força naquele trabalho através dessa energia, né, que nós vamos captar e vamos trazer. Não precisa ser em voz alta, não precisa nada. Mentalmente nós vamos fazendo isso. Tudo isso vai nos ajudando na condução da nossa força, da nossa obrigação, da nossa responsabilidade. E assim nós vamos conduzindo os trabalhos de uma forma mais tranquila, mais proveitosa. Vocês veem coisas simples, como por exemplo, na Cruz do Caminho. É uma confusão desde o tempo que a Cruz do Caminho começou, a questão do cruzamento de morsas. Isso aí a tia fez a demonstração com o seu Mário, e ela disse que naquele momento em que o comandante pede a força do povo das águas, veio uma energia muito forte,
Se não houver o cruzamento de forças, o aparato corre o risco de incorporar, e não é para incorporar. Então o que acontece? Naquele momento que pede o cruzamento de forças, tem que cruzar as mãos de forma que a mão direita do aparato fique na mão direita do doutrinador, e a mão esquerda na outra mão esquerda do doutrinador. Esta é a questão para neutralizar a força da incorporação. Então, eu já falou até, a gente colocou na lei para cruzar as moças. Cruzar a moça é aquele pano, né, que coloca aqui no ombro, em volta do pescoço. Então, quem está com a moça deve cruzar, que é o doutrinador. Mas agora mesmo, nesse curso, já foi definido que o doutrinador não cruza, quem cruza é o aparato. Eu acho que a gente tem que continuar no ensinamento da tia Neiva. O aparato tem que ficar atento. Se o doutrinador cruzar, ele não cruza. Se o doutrinador não cruzar, ele cruza a mão. Porque é apenas uma defesa para ele. Então fica mais fácil do que determinar. Não, é um que cruza, o outro não cruza. Isso até entrar na cabeça das pessoas gera muita confusão. Sabendo o que está acontecendo, é muito fácil para parar ali se defender. Se o doutrinador cruzar, ele não cruza. Se não cruzar, ele cruza. E assim nós vamos aprendendo essas coisas, vamos dizer assim, o andamento das energias nos trabalhos, e vamos aprendendo não só a trabalhar certo, como a nos defendermos e a defendermos o trabalho também de situações que possam ser complicadas, às vezes causar algum problema mesmo no trabalho. E assim o importante é que nós possamos cumprir a nossa meta, que nós possamos fazer tudo aquilo que vamos aprendendo, que vamos sabendo fazer. E é isto que nós temos que entender, que nós temos um mundo dentro de nós. Pela força da nossa doutrina, nós conseguimos construir, vamos dizer assim, um paraíso dentro de nós, para podermos alinhar, né, Jesus no nosso coração. Como temos também Pai Santa Branca. Pai Santa Branca, quantas vezes já falou, eu me tornei pequenino para caber no coração de vocês. Porque tudo isto nós sabemos que vai ter uma repercussão no trabalho e, consequentemente, na nossa jornada. Quantos e quantos mestres são, às vezes, premiados pelo seu esforço, pela sua dedicação, porque eles fazem aquilo por amor. Eles estão nos trabalhos, eles estão se dedicando, eles estão prestando atenção, eles estão mentalizando e se tornando verdadeiros pontos de luz onde quer que estejam. Vamos buscar esses exemplos. Vamos ser esses seres de luz, encarnados, mas tendo esta luz dentro de nós, para podermos cumprir realmente tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer diante do nosso Pai, da nossa Mãe Clarividente, dos nossos mentores. É muito importante que nós possamos ter sempre consciência do poder que nós temos com relação à manipulação das forças espirituais. Este poder é que às vezes confunde as pessoas. Pensam que tem poder para tudo. Não, nós temos um poder que nós mesmos conseguimos obter através do nosso padrão vibratório, da nossa função dentro da doutrina, como o Mestre Sol, o Mestre Lua. E assim nós temos essas obrigações, não só no plano espiritual, como também no plano material, em relação aos nossos compromissos familiares, os nossos compromissos materiais, enfim, toda uma série de coisas que refletem exatamente a posição que nós temos dentro da nossa conduta doutrinária e da nossa projeção de forças. Conduta doutrinária, muitos acham que é só no trabalho, no templo, que é só para a execução de um trabalho. Não. Nossa conduta doutrinária é aqui, é lá fora, onde estivermos. Nós temos que cuidar para a nossa conduta doutrinária, para sermos realmente um espelho das vibrações positivas, do amor, da tolerância e da humildade. É muito fácil a gente se jogar na vida, começar a realizar coisas de acordo com as ambições, de acordo com as necessidades materiais, esquecendo aquela parte espiritual. O resultado sempre será ruim para nós. Nós vemos quantas e quantas famílias, às vezes, nós achamos, uma família bem formada,
sem problemas materiais, morando bem, numa casa de luxo, tendo todas as coisas, e de repente descobrimos que ali tantas pessoas são infelizes, tem uma mulher abandonada, solitária, vivendo no meio de filhos e de marido, mas totalmente solitária, sem ter nenhuma ligação, vamos dizer assim, espiritual mais com aquele grupo. E aí nós vemos com tristeza como essas situações são tristes para aqueles que dela participam, porque realmente são situações kármicas, de reajustes, e que foram dadas oportunidades e foram perdidas pela falta de conhecimento, pela falta desta condição de consciência de tudo aquilo que o espírito tem que atravessar. E atravessar bem. Nós temos que ter sempre a nossa situação positiva, aceitando aquilo que não nos agrada, embora nós saibamos como na prece dizemos, sabendo que tudo é bom, me libertou do mal. Porque na realidade o mal existe em função de nós aceitarmos que ele exista, de nós não tomarmos nenhuma providência para que ele não exista. Na verdade, o mal é uma escuridão. E a escuridão, ela não existe. Existe sim falta de luz. Como nós temos que entender essas situações todas que temos que atravessar, muitas vezes nós colocamos culpa nisso, naquilo, em alguém, e a culpa está dentro de nós mesmos, pela falta de consciência, pela falta de conhecimento, pela falta da conduta doutrinária. Assim, vamos cuidar de nós. Somos espíritos a caminho, estamos revestidos de toda a condição de podermos sairmos vitoriosos da nossa jornada, e isso vai depender simplesmente da nossa boa vontade. A boa vontade conosco mesmo, a boa vontade com aqueles que estão junto a nós no nosso lar, no nosso trabalho, aqueles que nos encontramos, a quem chamamos amigos, e muitas vezes são ali cobradores que estão se chegando para mais tarde efetuarem suas cobranças. E nós estamos sempre que estar preparados para esses momentos, sem revoltas, sem ódio, sem vibrações negativas. Vamos aprender sempre a amar. Vamos aprender sempre a desculpar, a perdoar. E perdoar no sentido de perdoar de verdade. Aquele que perdoa, ele não é só dizer, eu perdoo, não, é esquecer aquilo que foi feito, que foi falado, e é aí que está a grandeza de um perdão realmente lá do íntimo nosso. Vamos buscar navegar sempre em águas tranquilas, para que nós possamos manter a nossa calma, a nossa consciência. E lembramos aquela passagem do Evangelho em que Jesus estava dormindo no barco e de repente começou uma tempestade, as ondas começaram a ficar fortes, o vento a soprar mais forte, e os discípulos se assustaram e resolveram acordar Jesus para ajudar. E Jesus acordou, levantou as mãos, e imediatamente as águas baixaram, as ondas ficaram mais tranquilas e o vento cessou. E ele diz, filhos de pouca fé, né? Poderiam ter feito mesmo. Então nós somos como esse barquinho que está nessa tempestade da vida. Nós temos que cuidarmos de estendermos a mão, de vibrarmos, de agirmos com a nossa força para acalmar essas tempestades. Não vamos pedir àquele Jesus que está acomodado no nosso coração para que Ele venha nos ajudar. Nós temos que dar condições dele nos ajudar por Ele mesmo, sabendo que é o momento que nós precisamos daquela ajuda. Vamos tentar sempre navegar, vamos buscar enfrentar as nossas tempestades, aquelas que estão junto a nós, com a nossa sabedoria, com o nosso padrão vibratório, com o nosso trabalho. E é assim que nós temos que conduzir esta chama grandiosa que Tia Neiva colocou em cada um de nós. Este padrão vibratório que cada um tem e que é importante para que nós possamos sempre nos mantermos bem. Quantas e quantas situações nós vamos ver, vamos avaliar e vamos entender que elas só ficaram acertadas e diminuíram sua intensidade pela força da nossa ajuda, da nossa interferência, por uma energia positiva de amor,
vibrada com toda aquela consciência que nós temos, que podemos ajudar e podemos ser instrumentos da espiritualidade. E esse instrumento cada vez mais refinado é pela força do nosso padrão vibratório. Quando estamos bem, tudo fica bem. Porque nós sabemos manejar as coisas, sabemos manipular as energias e vamos assim, transitando até por aqueles momentos críticos que são as nossas passagens kármicas e que aquilo nós temos que passar realmente, mas nós entendemos e passamos com amor, tolerância, humildade. É a lei que nós temos que cumprir, é a lei do auxílio, é a lei conosco mesmos para que nós possamos ser verdadeiramente filhos de Pai Santa Branca, para que possamos ter essa diferença que nos faz pertencemos a uma corrente doutrinária, a uma, vamos dizer assim, é um corpo mediúnico imenso. Quantos milhares somos nós hoje, espalhados aqui pelo Brasil, no exterior, todos obedecendo a essa mesma ordem espiritual do amor, da tolerância e da humildade. Nós vemos religiões, sei que ainda outro dia que uma jornalista aí me perguntou que religião é essa? Eu falei, essa aqui não é religião nenhuma, aqui nós não somos uma religião, nós somos uma corrente doutrinária, nós somos uma filosofia. Religião pressupõe uma série de coisas, são estruturas que vão sendo criadas, são obrigações, são proibições, são compromissos, são pecados, uma série de coisas que vão surgindo, fazendo uma pirâmide de coisas que vão só escravizando o homem. Vão escravizando o espírito em função de determinações puramente físicas, humanas, criando castas, criando isso, criando aquilo, e de religião mesmo não tem nada. De força doutrinária não tem nada. E assim nós temos essa grandeza, vocês veem aqui, todos nós somos iguais. Se existe essa questão de classificação disso, daquilo, é por uma necessidade de trabalho. E assim nós temos essa tranquilidade de podermos ser o que somos e o que pretendemos ser pela força sempre da nossa dedicação, da nossa vibração, do nosso poder de realmente contribuir na lei do auxílio. Vamos assim ter este comprometimento conosco, com os nossos mentores, com o Pai Santa Branca, para que possamos cumprir com toda a lealdade, com toda a sinceridade, com toda a verdade, tudo aquilo que nós um dia, antes de nascermos, nos comprometemos perante a espiritualidade a fazermos o nosso plano reencarnatório. É o que nós temos que cumprir, é o que nós temos que obedecer dentro desta função de sermos jaguares, filhos de Pai Santa Branca, cumprindo tudo aquilo que Tia Neiva nos ensinou e nos deixou para orientar a nossa jornada. Foi uma grande honra, agradeço pela atenção de vocês, uma boa sorte para cada um. Nós queremos agradecer muito a presença do mestre José Carlos, adjunto do Maran, que ele estava com tanta vontade de vir falar conosco que ele já veio uma semana antes, não foi? Esse é sábado passado, quando eu vejo, ele foi atrás de mim e disse assim: eu cheguei lá, estava tudo fechado. Não, porque não é hoje, é no próximo sábado. E hoje nós teríamos a imantração do templo. Nós conseguimos trocar com outras falanges, então a nossa imantração será no dia 10, quarta-feira, tá certo? Não se baseiem na que estava, porque a gente trocou. Graças a Deus, há um companheirismo entre as falanges e que eu espero cada vez mais. Cadê a Diná? A Diná estava atendendo o pessoal de fora. Salve Deus. Porque a gente tem convidado as primeiras de falange também para vir com seus componentes. Vem ser a nova da estrela, né? Isso.
somar aqui conosco, porque, como eu escutei muito bem o mestre falando, nós temos uma divisão de falanges e de hierarquia somente para a necessidade do trabalho. Somos todos necessários, ninguém indispensável. Salve Deus! Como hoje eu não passei muito bem de manhã, por isso eu peço desculpas que eu não estava nas 2 primeiras consagrações, mas na certeza de que vocês estavam vibrando e a recíproca é verdadeira. Estou aqui, estou bem e vamos continuar. Salve Deus, eu vou falar bem pouquinho, vou deixar fazer a contagem. Boa sorte para todos. Salve Deus. Ó Jesus, eu, Jaguar, Mestre Sol, da Falange de Anunciação, povo peixe, disponho na força decrescente de Cotaí 108 em Tia Neiva, da linha do sacerdócio Jaguar, Turuxi. Eu, Trino Regente Triada Tumarão, adjunto Cotaí 108 Herdeiro Arpázios, 7º raio de oração, Arcanos Rama 2000, Mestre José Carlos, com os poderes de Olorô na linha deste amanhecer. Tenho meu Deus e ministro Batalá, que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema. Estou na continuação dessa jornada para o 3º milênio. Emite, Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do 1º cavaleiro da lança Teramuro Verde, Barra, reino central do Turuhig, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do Tunajouros, parto nos 3 reinos de minha natureza, com barra 0 barra, no 3º do meu 3º sétimo, e do 5º ciclo iniciático do meu nono, seguirei sempre com barra 0, barra 0, barra X, barra X, barra X, barra, barra, barra em Cristo Jesus. Salve Deus. Peço aos aparais que se levantem, Cristo Jesus. Salve Deus. Vamos nesse instante levar nossa mente ao divino e amado Mestre Jesus. Vamos pedir que essas forças benditas possam chegar até nós para a realização desta contagem. Salve Deus. Vamos buscar a energia das águas cristalinas saltando nas grandes cachoeiras. Vamos buscar a energia verde das matas frondosas. Vamos buscar a energia tranquila das cordilheiras silenciosas, dos vales tranquilos, das águas cristalinas das cachoeiras no meio das matas, das águas dos lagos, dos rios caudalosos, das ondas do mar. Vamos pedir que todas essas forças possam chegar onde for necessário o equilíbrio, o fortalecimento dessas grandiosas energias de Deus Pai Todo-Poderoso. Possa alcançar nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos. Possam também chegar àqueles que se dizem nossos inimigos. Possam chegar ao Mestre Sol e Mestre Lua, ao Mestre a Ninfa Sol e ao Mestre Lua, para que possam ter todas as energias da corrente indiana do espaço, das correntes brancas do Oriente Maior. Que todo este poder grandioso possa chegar aos hospitais, aos leitos de dor, aos presídios, onde quer que esteja um filho de Sapai Seta Branca necessitando de auxílio, possa ele receber uma partícula desse bálsamo sagrado, trazendo equilíbrio do seu espírito e a composição das suas células físicas, do seu corpo físico. Que todo este poder, toda esta grandeza, possam ser levadas por nossa mãe querida Mãe Cotaí 108, onde quer que ela veja a necessidade desses poderes grandiosos. Salve Deus. Salve Deus, povo de Cachoeira. Salve Deus, Cereja, Iemanjá. Força bendita.